João capítulo 7, versículo 37. E se você quiser deixar marcado também, deixe Isaías 55. Primeiro a gente vai ler João 7 e depois a gente vai para Isaías 55. Diz assim, olha, em João: e no último dia, o grande dia da festa, ou seja, estava havendo uma festa em Jerusalém, uma festa espiritual, em que as pessoas vinham de todas as partes e iam para Jerusalém. No último dia dessa festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Obviamente que Jesus não estava ali oferecendo água, como a que eu tenho aqui, porque as pessoas estavam com sede física, cansadas e querendo essa água. Não, Jesus não estava falando dessa água. No último dia da festa, Jesus se levanta e fala isso: se alguém tem sede, se é uma condição, venha a mim e beba, ou seja, eu estou aqui, quem tiver com sede, eu estou aqui. E aí você começa a entender que ele está falando dessa água que sacia a sede espiritual, a sede da alma, quando ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. Ou seja, a nossa fé, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Como é que eu posso crer em Deus, como diz a Escritura, se eu não ler a Escritura? Ou ler de forma religiosa? É impossível você conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, eu desde que me entendo por gente, desde criança, eu ouvia falar de Deus. A palavra, o nome Jesus, eu ouvi desde que eu me entendo por gente. Mas na minha casa sequer havia Bíblia. Eu nunca peguei uma Bíblia. Nunca peguei, eu não sabia. E quando frequentava as missas, eu ouvia dizer que isso era para quem? Para o padre, que a gente não tinha acesso. Então não conhecia. Como é que eu vou praticar, como é que eu vou fazer o que Deus quer, se eu não conhecer a palavra dele? Então Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, crer é a prática da fé. Quem praticar a fé do jeito que a Bíblia manda, do seu interior fluirão rios de água viva correrão do seu ventre, ou do seu interior, diz a outra versão, fluirão rios de água viva. Você sabe o que é do interior rios de água viva fluindo? Isso diz respeito a uma pessoa que está plenamente satisfeita, saciada. O que nós vemos no mundo aí fora, hoje em dia? As pessoas, elas têm andado de um lado para o outro, tentando preencher o vazio da alma, cada uma com suas tentativas. Há aquelas que pensam assim: se eu casar,
eu resolvo o problema da minha alma. Se eu encontrar um grande amor, eu resolvo o problema da alma. E tem gente que encontra alguém em casa e vive uma vida pior do que de solteiro, vive um inferno. Tem gente que pensa assim: se eu cursar a faculdade dos meus sonhos, então eu vou ficar satisfeito. E aí a pessoa cursa a faculdade e ela continua sendo uma pessoa angustiada, deprimida, triste. A sede continua. Tem gente que pensa: poxa, se eu viajar e conhecer vários lugares do mundo, lugares famosos, desejáveis, eu vou ficar bem. E tem gente que viaja, tem gente que toma banho de loja, tem gente que pensa: não, eu vou para a noite, se eu for curtir a noite, a minha alma vai ficar feliz, eu vou ficar bem. E tem gente que mergulha na noite, nas baladas, nos prazeres que o mundo oferece. Mas quanto mais as pessoas fazem isso, o vazio vai ficando ainda maior. Não é isso que você vê aí fora? Sim ou não? Porque esse vazio que as pessoas percebem é nada mais, nada menos do que a falta do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o único capaz de saciar a alma. Mas para isso, eu tenho que crer em Deus, como diz o quê? A Escritura. Então, uma dica: você que quer receber o Espírito Santo e a Bíblia lá na sua casa fica longe de você, sabe, esse livro para você é estranho, você não tem conhecimento dele, você não lê a Bíblia. Como que você pode esperar receber o Espírito Santo, se para você receber o Espírito Santo, você tem que crer como diz a Escritura? Então, no mínimo, você tem que ler a Bíblia. Você não pode ter contato com a Bíblia apenas quando você vem na igreja, quando o pastor prega aqui, quando a gente fala, abra a Bíblia, e você vai e abre. Não, isso aqui tem que fazer parte da sua vida, assim como você tem as refeições do dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento, ela tem que fazer parte do seu dia, e você tem que ler a Bíblia no Espírito, você tem que ler entendendo, e não como quem faz uma obrigação e vai lá e não, você tem que ler. Bispo, mas eu não entendo. Mas se Deus vir em você sede, Ele vai começar a abrir o seu entendimento. Não foi o que Jesus disse? Se alguém tem sede, vem a mim. Então não tem como você dizer: eu tenho sede de Deus, mas eu não ligo para a Bíblia, para a palavra. Você tem que conhecer. Às vezes a pessoa está há anos na igreja, até quando se chega na igreja, a gente compreende, dá para entender que a pessoa não tenha intimidade, não conheça para abrir uma passagem, mas às vezes a pessoa está há anos na igreja e ela não sabe, a pessoa mal sabe separar o que é velho e o que é Novo Testamento, não lê a Bíblia. Se alguém falar para ela assim, abra em Gênesis, ela vai no índice. Pô, Gênesis é o primeiro livro, não precisa do índice. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a palavra. E quando você for ler a palavra, não pense assim: eu tenho que ler 2 capítulos, então deixa eu ler rápido aqui, porque eu estou com pressa, mas lendo eu já fiz a obrigação do dia. Não! Você tem que degustar como um prato de chefe, que você come devagar, como aquele doce gostoso que você come devagar, você quer sentir o sabor. Assim tem que ser a palavra. Primeira coisa é conhecer as Escrituras, para que você possa crer como as Escrituras ensinam. Aqui você vai descobrir o que Deus quer de você.
Eu não vou perguntar aqui quem lê a Bíblia todos os dias, não precisa responder para mim. Você sabe como está a sua vida com a palavra, mas ela tem que ser refeição diária. Amém, pessoal? Então, voltando aqui, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí vem a confirmação sobre que água Jesus está falando. E isto disse ele do Espírito. Espírito, olha, a palavra Espírito está com E minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo, então está se referindo ao Espírito Santo. E isto disse ele, disse Jesus, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Se eu creio em Jesus, então eu tenho que receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado. Então, naqueles dias que Jesus falou do Espírito Santo para os que estavam naquela festa, ele estava falando ainda de uma promessa futura, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, ele não tinha morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e subido aos céus, para que acontecesse o que aconteceu no dia de Pentecostes e o Espírito Santo fosse derramado. Mas ele já deixou bem claro que isso aconteceria quando as pessoas crescem nele. Então, o normal é, eu chego na igreja, tomo conhecimento do que diz a Escritura, e creio, não é acredito, é diferente, acreditar é uma coisa, crer é mais forte, e eu creio, então, qual é o próximo passo? Receber o Espírito Santo, foi o que Jesus disse. Ele estava se referindo ao Espírito que haviam de receber quando crescem nele. Então, se eu perguntar aqui, quem crê em Jesus? Todo mundo aqui vai levantar a mão, sim ou não? Mas e se eu perguntar quem recebeu o Espírito Santo? Nem todo mundo vai levantar a mão. Qual foi o dia que você recebeu o Espírito Santo? Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe quando isso acontece. Se você diz, eu não recebi o Espírito Santo, por quê, bispo? Porque você não creu, como diz a Escritura. Não, eu creio, não. Se você crer, Jesus disse que os que crescem receberiam o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não veio, é porque você não está crendo como diz a Escritura. Você pode estar crendo para os padrões das religiões ou da religiosidade, mas não como diz a Escritura. Como diz a Escritura, diz respeito a sacrifício, diz respeito à entrega, diz respeito à renúncia. Amém, pessoal? Amém, pessoal? E se não houve, se o Espírito Santo não veio, é porque você não foi. Se ele não desceu, é porque você não subiu. Se ele não veio, é porque não houve essa entrega. Esse crer aqui parece simples, mas esse crer envolve uma entrega sem peso e sem medida, em obediência à palavra de Deus. Quando você, faz o que é preciso, você tira da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus, você faz o que for preciso, você corta na própria carne, ou seja, você contraria o seu coração, você desagrada a quem for preciso, você desagrada a sua própria vida, para poder obedecer a palavra de Deus. Isso é crer, como diz a Escritura. E o sinal de que a minha entrega foi aprovada no céu é que o Espírito Santo é derramado. Amém, pessoal? Eu lembro que o meu primeiro emprego na adolescência foi num escritório de advocacia. E o advogado, meu patrão, ele redigia as petições, e eu tinha que ir lá no fórum para protocolar as petições.
Aquelas petições iam para o juiz. E depois eu tinha um prazo para voltar lá e recolher as petições com o parecer do juiz, de deferimento ou indeferimento. Então, haviam petições que voltavam com deferido, ou seja, o juiz realmente atendeu, viu que era justa a causa e atendeu. E tinha aquelas que não tinha aprovação, não ganhou a causa, não foi aceita. Assim é quando você se entrega para Deus. Como é que você vai saber se você foi deferido ou indeferido? Ou seja, aprovado ou reprovado? Quando o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo sobre nós é o sinal de que a nossa oferta, ou seja, a nossa vida, foi aceita por Deus. Amém, pessoal? Então, Jesus estava dizendo sobre o Espírito que viria a ser derramado. Olha só o que está escrito lá em Isaías 55, para a gente encerrar. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso tudo aqui é simbólico, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode, o quê? Satisfazer. É o que acontece nesse mundo. As pessoas mergulham nesse mundo, gastam, elas investem naquilo que não pode satisfazer. O dinheiro não pode satisfazer. Tem gente aí que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, dando um tiro na cabeça, pulando do apartamento, se jogando da ponte. O dinheiro não pode satisfazer. As conquistas materiais, tudo nesse mundo não pode satisfazer. Aí ele diz assim: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa o quê? Alma se deleite com a gordura. Ou seja, a alma, ela se satisfaz com a presença de Deus. Mas se a gente tiver que resumir tudo que eu falei aqui, se tiver que resumir no segredo para você receber o Espírito Santo, o que você precisa? Você precisa ter sede de Deus. Sede. Já aconteceu de pessoas me procurarem e falarem assim: bispo, o que eu preciso para receber o Espírito Santo? Você só precisa ter sede. Quando você tem sede, você vai fazer o que for preciso. Porque a sede vai fazer você buscar de madrugada. Por exemplo, hoje nós vamos ter, de hoje para amanhã aqui, 3 horas da manhã, uma reunião com o Bispo Macedo, uma vigília, só para quem quer receber o Espírito Santo. Então, quando você fala assim, reunião, domingo para segunda, não é sexta para sábado, não é uma vigília que precede dias de descanso, é uma vigília que precede um dia, o primeiro dia útil da semana, segunda-feira, 3 da manhã, meu amigo, só vem quem tem sede. Já é assim, é por aí. Só quem está com sede vai querer. Então, se você diz, eu tenho sede, então já era, porque se você tem sede, você vai fazer o que for preciso para você resolver o seu problema. Você vai buscar de madrugada, você vai fazer propósito de jejum, você vai ler a Bíblia, você vai se policiar, você vai se consertar, você vai abandonar o pecado, você vai fazer o que for preciso, porque você tem sede. Mas quando não tem sede, você já bebeu água sem sede? Você já chegou num lugar que a pessoa botou um copo d'água na bandeja e serviu, você tomou água, fulano, e você não estava com sede, mas por educação você pegou o copo d'água, como é que você bebe? Sem sede. Sem sede você faz assim, ó. Pode ser a melhor água do mundo, água cara,
Ah, então, tudo bem? Como é que estão as coisas para você? Tudo bem? E como é que estão seus filhos? Como é que está a família? Daqui a alguns 10 minutos você também não... Você dá uma bicadinha. Sim ou não? Pode ser água boa, cara. Você não está com sede. Mas se você tiver com sede, minha amiga, você já ficou naquela situação da boca está seca, você está com a sede, ou porque você teve que correr um pouco, estava atrasado na correria. Na hora da sede, você para até no botequim e fala: moço, me dá um copo d'água, da torneira mesmo, sim ou não? Você não fica fazendo cerimônia, e quando te dão a água, você vai assim, ó. Dá mais, quero mais. Quem entendeu? É isso que Deus busca em você. Tem gente que vem diante do altar para buscar o Espírito Santo e fica assim. A gente está lá, fale com Deus, ela está assim. O Espírito Santo vê que não há interesse. Você tem que rasgar a sua alma, se derramar. É tudo ou nada, ou é ou não é. Quem entendeu direitinho? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.